A balança pende mais, porque você nunca vai Eu conseguir entendo. fazer tudo. Agora o E esse bagulho é difícil pro de crossfit, meu irmão. Não, crossfit não é esporte, né? Cara, eu defendo o crossfit, sabia, Paulo? Não. Sabe por quê? Porque eu acho que Quer tomar hate na internet? Não, Crossfit é não, esporte. não é isso. Sabe por quê? Aqui, ó, bater as cordinhas, ó. Quando você Virar uns pega quilinhos. a pessoa que não faz nada, se ela quer começar alguma coisa, assim, pelo menos cross, e aí eu tenho que fazer uma lembrança. Quando você tem um cara que é um profissional de educação física experiente tocando, tá? Sim. Né? Então, eu acho que isso para todas as situações. Tem um trabalho de uma menina chamada Carolina Akel, que ela publicou junto com o professor Antônio Carlos da Silva, que era sobre a taxa de lesão de pessoas que treinavam com o professor e que treinavam sem. Isso A é legal. taxa de lesão, Eu já vi. quando você treina sem um professor, é de 85% Mas no como ano. seria treinar sem um professor? Ué, tem gente que Cara, treina tem que vai box lá que tem e... 30 negros sendo supervisionados por um só. Esse trabalho não é no CrossFit, esse trabalho é geral, é exercício geral, tá? Ele não é no CrossFit. Né? E aí, assim, se falar, então tem 15% que treina com professor e se machuca. Cara, mas se você falar de uma redução de 85%, tem gente que tem coisa que você não controla, né? A condição da pessoa. Agora, quando você pega uma pessoa comum, que ela não gosta de nada, do ponto de vista, por exemplo, metabólico, pra gente acompanhar, o cara que faz cross, pelo menos ele não vai ser o cara mais musculoso, não vai ser o cara mais rápido, mais enduranciático, né? Mas ele é um cara que, por exemplo, ele já não cansa mais para subir um rumo de escada. Ele consegue descarregar o carro dele sem parar para sentar para descansar. Ele consegue limpar a casa dele, ele consegue varrer a frente da casa, ele consegue capinar meia coisa de mato. Eu acho que todo exercício assim, ele é válido. A única coisa é que ele tem que ser coordenado não por entusiasta, ele tem que ser coordenado por estudioso. Porque é o profissional. O maior entendeu? desafio, eu acredito, no CrossFit é periodizar. Cara, você já viu aquele seriado no Netflix que são os 100 corpos competindo pra ver qual é o melhor coreano? Eu ainda tô tomando coragem. Eu sei o pra que você ver vai, isso. eu sei o que você vai dizer, mas vai lá. Vai. Fala porque aí eu nem assisto, porque eu tô tomando coragem. Não, é Tem, interessante isso aí que ele vai falar. Ó, tem policiais da tropa de elite, exército, fisiculturista, cara, tudo que tu imaginar que envolve atividade física. E adivinha quem ganhou? Entendeu ideia. O cara do CrossFit. É, porque eu assisti É na o cara época... que mais engloba habilidades Então, diferentes. porque ele não trabalha especificidade, né? Um Ele generalista faz um de pouco- movimentos, Exatamente, né? é um generalista. Vamos ver quem é o melhor generalista. Mas Ele nesse é do sentido CrossFit, é bom entendeu? soltar esse cara na floresta, é ele que vai sobreviver, porra. Porra, mas Então, isso qual a é- chance do cara cair numa floresta Virar um pneu. E tá matriculado no CrossFit, né? bananeira aqui? Porra, comecei o cross essa semana, meu Vai se irmão. fuder, Paulo. Qual é? Achamos o hate do CrossFit aqui. Porra, Não, é brincadeira. É legal, é legal. Mas, ó, o CrossFit, ele também tem os seus desafios. Por exemplo, tem muito exercício de empurrar, então o CrossFit, assim, não é todos, mas se você não tem muita atenção da sequência do que é pedido, você acaba trabalhando muito mecanismo extensor e pouco mecanismo flexor. Então, por exemplo, o mecanismo extensor de perna vira um quadríceps, ele ganha uma desproporção que começa a mexer com o quadril e com o joelho. No tronco, o dorsal começa a ganhar uma desproporção que começa a detonar ombro e cotovelo. Entendi. Então, todo esporte ele precisa de uma regulação. A musculação ela também não é diferente. Por que a musculação ela precisa do aeróbio? Porque é o que o Salles ele começou a explicar. A tua capacidade de resistir a um treino de musculação, daquilo que você precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, um bom treino de musculação, a gente está falando de pelo menos 24 séries, aliás, a partir de 12 séries para um segmento. Mas quando você vê alguns atletas treinando, ou o cara que tem nível atlético, é um cara que chega a fazer 40 séries por treino. Pô, 40 séries por treino é uma maratona de musculação, cara. Você pensa-se que são 4 séries de 10 exercícios. Exatamente. É bastante coisa, né, não? São 10 exercícios, 4 séries, cara. É muita coisa. E tem gente que por isso treina que isso. esse cara tem que comer pra caralho, né, não, Paulo? Exatamente. Comer, Exato. né? Exatamente. E o quê? Tomar o suco. Importante, assim. Importante. É legal, porque, como você falou uma coisa legal que o Paulo falou sobre a musculação, de ela ser altamente específica. Por exemplo, tem um caso de uma atleta minha, a loira do sul, né, a Dani Mendonça, que ela tem uma genética poderosíssima de glúteo. E um dos feedbacks que ela sempre recebia no Olímpia é: o seu glúteo é tão bom que ele é um ponto fraco seu. E que você precisa fazer com que isso harmonize com a sua coxa, né?
E de que forma a gente faz um glúteo? Uma coxa crescer sem fazer o glúteo crescer e selecionar o que é o novo visual que a gente quer criar para aquele físico. É justamente a seleção de exercícios, o número de séries que você faz para cada grupo muscular. Então, sabe o que eu tive que fazer com ela? Hoje, ela é uma menina que há 1 ano e meio não treina glúteo. Você conhece alguma mulher que não treina glúteo na academia? Não. Ela é a atual top 10 do mundo no Olímpia e ela não treina glúteo. Para quê? Para que o ajuste que a musculação traga seja direcionada para as áreas que ela estão treinando. Então é literalmente você esculpir o corpo, você escolher os pontos que vão ganhar massa muscular e direcionar isso por meio do treino. E é legal porque no último Olímpia, quando ela não foi bem, no antepenúltimo, né, porque o último já teve e ela foi bem, um dos árbitros, no final do campeonato, cheguei e pedi o feedback para ele. Eu falei, Tyler, mas assim, qual foi o problema dela? Ele falou assim, cara, os superiores dela, porque na wellness você precisa ter um superior pequeno e os inferiores mais chamativos. O superior dela ainda é muito equilibrado com a parte de baixo, precisa reduzir mais. Eu vou te dar um conselho. Para de treinar superiores para ela, deixa ela só treinando perna. Aí eu falei, beleza, mas ela já faz isso há 1 ano. Já 1 ano sem treinar braço e ainda assim ela tinha um grande desenvolvimento de braço. E a gente faz o quê? Como é que você faz um físico que treina, que descansa? Então, o problema é que esses são os casos de genética. Porque, por exemplo, a gente fala que o músculo ele é uma glândula também. Tudo que você treina, você libera substâncias que a gente chama de miocinas. E essas miocinas, elas têm um efeito parácrino e endócrino, né, e intrácrino. Elas modificam a célula em si, elas modificam a célula ao lado delas e elas modificam a célula à distância. Então, não tem como você, por exemplo, ficar fraco de tronco se você treina muito membro inferior. Principalmente membro inferior, Exato. que são os maiores volumes musculares que a gente tem. Tronco, por que o cara ele treina tronco e não ganha perna, a mulher treina perna e ganha tronco? Porque tronco, cara, a caixa torácica é oca, é uma casca de músculo aqui em cima. Por mais que tenha volume, ela é uma caixa oca. Quando a gente vai para membro inferior, é um pacote muscular gigante com um canudo no meio. Então, sempre que você... Por isso que a gente também costuma falar, quer ganhar tronco? Treina perna. Treina perna. Exato. É o que a gente fala que difere o físico da criança pro adulto. Isso é tanta...